E aí galera, tudo bom? Aqui é o Vini do canal Bioanimal. Hoje eu vim falar com vocês com relação ao comportamento, tá, do peixe com ou sem o dono estar, tá? Tipo assim, comportamento do peixe com a presença humana e sem a presença humana, tá? Por que eu vim gravar esse vídeo, tá? Tem muita gente que tem dúvidas com relação a isso porque acontece, por exemplo, tá? Ele tem uma fauna específica, tá? E quando ele está à frente do aquário, presente no aquário, ele não vê muitas brigas, não vê muito tipo de duelo entre os peixes ali, tá? Isso mais focado em ciclídeos, tá? Que eu vou falar aqui agora. Mas quando ele sai, volta, vai dormir, né? Acontece brigas e o peixe acaba aparecendo machucado. Aí o cara já fala assim, não, mas meus peixes não brigam, sei que não foi briga. E muitas vezes foi briga, é porque os peixes não brigam na frente dele, tá? Eu vou explicar o porquê disso, tá? O peixe, ele tem dois tipos de comportamento, tá? É o comportamento na frente do dono do aquário e o comportamento sem o dono do aquário, tá? Um peixe que ele está acostumado, tá, ao convívio, a ficar vendo o ser humano ali o tempo todo no vidro, tá? Ele tem um tipo de comportamento específico, principalmente quando o peixe ele tem relação, como é que eu posso dizer, vinculado ao ser humano à alimentação, tá? Que é o que normalmente acontece. O peixe, quando a pessoa chega perto do aquário, às vezes com pó de ração, ou você chega perto demais, o peixe já entra em euforia ali, tá? No frenesi alimentar, para poder se alimentar, tá? E com isso, o peixe acaba esquecendo ou deixando de lado os outros companheiros do aquário, tá? Por tempo determinado, né? Até ele se alimentar ou até ele desfocar da alimentação e focar no aquário em si, tá? E o mesmo acontece mesmo quando o peixe é recém-introduzido, quando ele tem um receio do ser humano, né? Quando você chega perto do aquário, ele se esconde, porque mesmo quando é assim, né? Ele tem um comportamento diferente, não vai focar no peixe, ele vai focar em se proteger contra uma possível ameaça que ele está vendo que é você. Então ele vai se esconder no aquário, não vai mais focar tanto em se defender, em agredir, etc. Entendeu? E tem o peixe sem o ser humano estar lá. O peixe, a partir do momento que meu aquário fica no meu quarto, meu aquário fica no meu quarto, né? E a partir do momento que eu saio desse quarto, que eu saí do quarto e tranquei a porta, eu sei que os peixes vão adotar um outro tipo de comportamento, porque eles não estão me vendo, então eles não vinculam. Então, já que eles vinculam a minha presença à alimentação, eles vão estar desfocados da alimentação e focados no aquário em si, na convivência com os outros peixes. Então isso abre precedente para o peixe ele começar a agredir mais, a defender mais território, depender do processo natural, né, do instinto natural do peixe. Então isso vai deixar o peixe um pouco mais agressivo. Por isso muitas vezes acontece de eu sair de casa e voltar, o peixe está um peixe todo machucado e um peixe muito mais agressivo. Aí você chega em casa e você não vê ninguém batendo ninguém, porque na hora que você chegou, o peixe te viu, tá? Inclusive o peixe ele vê o que está fora do aquário, tá? Tem gente que não acha que o peixe não vê o que está fora da caixa de vidro, mas ele vê sim, tá? Então o peixe ele me viu, ele já mudou a chave, ele acionou automaticamente o modo alimentação. Então ele sabe que enquanto eu estiver no aquário, a possibilidade dele se alimentar é maior. Então ele vai mudar o comportamento, né, dentro do aquário para isso, entendeu? Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, quando você apaga a luz. Existem dois tipos de peixes, né? São vários, na verdade. Mas tem peixes que se localizam, todos eles têm essas questões químicas, né? Sensores químicos. Mas tem peixes que dependem muito da questão visual e tem peixes que precisam mais da questão sensorial, né? Bagres, por exemplo, eles são mais questão sensorial, a visão deles são péssima, tá? Então eles se localizam mais, né, pelos barbelhões. Já peixes como aroanã, osca, tem a questão de sensores químicos? Tem, mas eles também se localizam muito por visão, então ele enxerga muito bem o que está acontecendo ao redor dele, né? Então esses tipos de peixes, eles acabam ficando prejudicados, né, quando você desliga a luz. O que acontece? Eu
sou a favor do seguinte. Eu acho que tem que ter questão de noite e dia, sim, tá? Você tem que ter uma mudança, né, de iluminação decorrer do dia, tá bom? Mas o que acontece? Eu não sou a favor do breu absoluto no aquário, tá? Por quê? Eu acho muito mais vantajoso você desligar as luzes fortes, deixar uma luz bem fraca, apenas o peixe se situar visualmente, aqueles que necessitam, do que uma questão mais breu. Porque na hora que você desliga a luz totalmente, o peixe que ele precisa, ele tem essa questão mais visual e menos sensorial, ele vai mudar a chave. Então ele vai agir totalmente pro instinto daquilo que ele acha que está acontecendo em volta dele só pelas questões químicas, né? Pelas sensações que a questão externa vai oferecer para ele. Então ele vai sentir que um peixe passou aqui, às vezes ele vai fugir, vai se defender, vai bater no aquário, vai ficar nervoso, né? Já ao contrário com os peixes que são mais sensitivos, porque eles não necessitam disso. Então tem aquela claridade dele apagou, então ele vai sentir mais à vontade para se locomover no aquário. Você deixando uma luz pouca, tá? Bem fraca, que eu falo, o peixe só apenas se situar, não ficar nervoso, ele saber o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo está bem baixo, a ponto dele poder descansar e os outros peixes ficarem mais à vontade para sair, eu acho muito mais vantajoso. Porque o outro peixe fica mais à vontade, ele pode ter a relação dele com o aquário em si, mas sem afetar de forma maléfica os outros peixes, tá? Até porque acontece muito dos peixes se baterem durante a noite. Porque o peixe está totalmente só pelo instinto, tá? Fora questões quando são peixes por favorecimento do ambiente, saberem se localizar melhor, acabam atacando peixes que, por exemplo, um maroanã pode acabar descendo, um oscar pode acabar descendo. E se eu tivesse uma pirarara, por exemplo, era a chance perfeita dela ir lá e abocanhar do peixe, entendeu? Porque ela está mais ativa e o outro peixe não vai saber exatamente o que vai estar acontecendo ali muito precisamente como ele saberia se tivesse com uma luz para se situar, entendeu? Então são várias formas diferentes de você conseguir conciliar o peixe dentro do aquário, tá bom? Essa questão do alimento, quando você sai, isso não vale apenas para o criador, tá? Se o peixe tem ele associou outras pessoas ao vínculo alimentar, ele pode também, às vezes, com outras pessoas, ter aquele comportamento desfocado nos peixes do aquário. Então ele vai focar mais na pessoa, porque ele vai querer se alimentar, tá? A não ser quando são casos, por exemplo, como o meu, que só eu entro no cômodo onde o aquário está. Aí ele só reage, no caso, a mim. Quando eu não estou aqui, ele tem um tipo de comportamento. Quando eu estou aqui, é outro comportamento. Por isso que acontece muitas vezes de ter brigas no aquário, e quando você não está em casa, ou vice-versa, entendeu? Bom, eu acho que é isso que eu queria falar com vocês, para vocês entenderem um pouco como que funciona esse comportamento dos peixes, tá? Com a presença humana ou sem a presença humana. Quem gostou, dá o like, tá? Compartilha se você gostar da informação. E é isso aí, galera. Comente isso nos comentários, o que você gostou. Se você tem alguma ressalva, uma sugestão de vídeo. E é isso, galera. Valeu!